Vamos direto para a palavra do Senhor. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Que diz o seguinte: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecido, Senhor, por todo esse dia que temos vivido na Tua presença, na Tua casa. E nesse momento, Senhor, onde vamos compartilhar da Tua palavra, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações. Faça de todos nós aqui, Senhor, atentos à Tua palavra, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, atentos àquilo que o Senhor quer dizer para nós essa noite. Possamos sair daqui de uma maneira diferente da forma que entramos, não dizendo isso como um jargão, mas como uma realidade, Senhor. Esse é o nosso desejo. Eu oro, Senhor, para que os nossos corações estejam hoje preparados, prontos como uma boa terra está preparada para receber a semente. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra nessa noite seja essa semente, e que essa semente gere em nós frutos, muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Então, amém. Vocês estão acordados? Vocês estão crentes? Vocês estão vivos aí? Graças a Deus, graças a Deus. Não sei se tem gente cansada que passou as 12 horas de oração aqui. Eu não sei se teve alguém que fez isso, né? Mas, por favor, vamos todos com muita empolgação, muito ânimo a adorar nosso Deus, também na compartilhar da palavra. Vamos lá. Essa passagem é muito legal, muito marcante, fala de uma palavra que me chama sempre muita atenção, que é inconformação. Essa palavra, que acaba se tornando, na verdade, uma característica, é uma característica essencial para todas as pessoas que mudaram o mundo. Todas as maiores transformações que a história da humanidade já viu surgiram através de alguém inconformado. Seja uma coisa grande, algo realmente relevante para a história, como, por exemplo, a criação de uma lâmpada incandescente, por Thomas Edison, cara que se inconformou com a maneira em que era feito, com a maneira que era utilizada a iluminação na época, se inconformou com a escuridão da situação e acabou se dedicando incessantemente ali, de forma muito incisiva, até conseguir criar outro meio, outra forma de iluminação. E conseguiu, por conta de sua inconformação. Acontece também em outros casos, como por exemplo, Martin Luther King, um grande homem chamado, assim, muito famoso na história, que se inconformou com a injustiça racial, com as diferenças raciais de sua época, nos Estados Unidos, também no mundo de uma forma geral. Ele teve um impacto que foi global, inclusive, e por conta da sua inconformação, por toda essa crise racial, ele se posicionou, fez uma grande transformação na sua era, na sua geração, que deu início ao fim, do que a gente chama da segregação racial, todo esse período em que ele viveu. Então foi uma inconformação da parte dele. Essa semana nós celebramos a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante, que foi também através da inconformação de um homem com a corrupção da igreja da época. Então ele traz uma maneira de reformar, de reformular, de traduzir de forma mais bíblica possível aquilo que era da vontade de Deus para a igreja, de uma forma geral. Isso se aplica tanto a essa inconformação em casos grandes como esses que marcaram a história da humanidade, mas também a inconformação gera transformação nas pequenas coisas. Seja você que se inconformou com um hábito ruim que você tem, com alguma coisa na sua saúde que você percebeu que precisa ser mudado,
com o peso que aparece, os números que aparecem na hora que você sobe na balança. Talvez isso tenha te deixado inconformado. Ou talvez a situação que você se encontra no seu trabalho. De repente você se inconformou com a situação que está na sua carreira e se posicionou para dar um novo passo, para fazer algo diferente, ver uma transformação. Aqui no texto fala justamente disso. O apóstolo Paulo, um grande homem da história da humanidade também, que passou por uma grande transformação por conta da inconformação que ele viveu, durante o seu tempo, ele também nos traz aqui esse ensinamento, entendendo que tanto para a igreja dos romanos, quanto para nós, os dias de hoje, isso se aplica e é muito válido, nós avaliarmos a nossa própria vida, entendendo o que nós devemos mudar, o que nós devemos transformar nas nossas vidas. E seja o que for, vai ser necessário você se inconformar com a situação. Então é muito importante já deixar claro desde o início, de tudo que eu for trocar de ideia aqui com vocês, tudo que eu for falar, é necessário inconformação. É necessário inconformação para acontecer transformação. É um requisito. Não existe transformação sem inconformação. E baseado nisso, a gente vê que Paulo adverte de forma muito clara aqui ao cristão a não se conformar, a não tomar a forma, a não aceitar os padrões do mundo onde eles viviam. Isso também se aplica para nós nos dias de hoje, nós não nos conformarmos, não aceitarmos os padrões que o mundo ensina, que o mundo prega, e sim transformar as nossas mentes, como diz aqui no verso 2, não vos conformeis, mas transformai-vos. É bem por aí que nós vamos conversar aqui hoje, entendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais, através da palavra, como ser transformado. Eu acredito que todos nós precisamos ser transformados em alguma área da nossa vida. Mas a principal, que se a nossa vida com Deus não está como deveria, seja você tendo o seu primeiro contato com a igreja, tendo o seu primeiro contato com a Bíblia ou com a vida cristã, ou você já maduro na fé, que precisa transformar algo na sua vida com Deus, tenho certeza que hoje, oro a Deus para que possamos sair daqui de uma maneira realmente diferente, transformados no Senhor, amém? Então, para nós já darmos início a essa linha, como ser transformado através dessa inconformação, ser transformados no Senhor. Primeira coisa que nós precisamos, que o texto nos diz, no primeiro versículo, é que nós precisamos viver uma entrega completa. O decreto que nós estamos vivendo nesse ano, o ano da entrega, eu acredito que não é à toa, nós estamos vivendo todos esses meses entendendo isso, vivendo isso de forma muito prática, de forma muito real. Para quem realmente se entrega ao decreto que o Senhor nos dá como igreja, realmente vive aquilo que o Senhor tem. Isso acontece todos os últimos anos, quando a gente para prestar atenção nisso, quando a gente realmente se dedica a viver o decreto do Senhor para as nossas vidas, como igreja, a gente experimenta algo novo do Senhor, a gente experimenta aquilo que Deus quer para nós. E não exclui esse decreto desse ano também, o ano da entrega. Então, nós vivendo uma entrega completa, aí sim nós vivemos uma transformação da maneira que Deus espera de nós, da maneira que Deus quer para nós. No versículo 1 já começa falando, que suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Quando Paulo fala aqui sobre um sacrifício vivo, a gente dá um panorama, dá um flash assim, com toda a história do povo de Deus, entendendo que todo o sacrifício que foi feito, as maneiras de cultuar a Deus no passado, eram através dos sacrifícios de animais, sacrifícios de elementos específicos, de alimentos e tudo mais. Isso muda através da nova aliança. Isso muda em Jesus. E não é mais necessário o sacrifício de animais, não é mais necessário o sacrifício de coisas especificamente. Mas Paulo traz aqui de forma clara para nós que o sacrifício que deve acontecer é das nossas próprias vidas. E não um sacrifício que leva à morte, não um carnal, física, literal, mas um sacrifício vivo. Parece até algo contraditório quando a gente olha para essa linha de raciocínio do que é o sacrifício. Mas o que traz a entender aqui é que esse sacrifício vivo é essa entrega completa da nossa vida ao Senhor. Não apenas no nosso tempo, quando está na igreja, no domingo, quando você tira para vir no culto,
Não é só nesse tempo, não é só nesse momento que você deve se entregar ao Senhor. Não é só nesse momento que você deve se entregar aos louvores do Senhor. Os louvores que são cantados aqui nesse altar, as músicas que são cantadas. Não é só nesse tipo de ocasião, mas sim na sua vida como um todo. A nossa vida deve ser um constante sacrifício vivo ao Senhor. Isso deve ser uma prática, algo que deve estar na nossa mente, no nosso coração a todo tempo, para a gente também não se dispersar, não se distrair com as coisas da vida, não se distrair com as coisas do mundo, que é justamente o que ele fala um pouco após aqui nessa passagem. Então a nossa entrega ao Senhor tem que ser completa. O nosso sacrifício vivo é justamente a resposta àquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. O texto começa inclusive com Paulo falando pelas misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor que nos alcançaram. A partir disso, entendendo que o Senhor nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, nós damos uma resposta a isso. E essa resposta é esse sacrifício vivo, uma entrega total da nossa vida ao Senhor. E eu entendo que essa entrega, ela acontece nos mínimos detalhes, nas coisas mais fora da liturgia de igreja possível, nas coisas mais ordinárias do nosso dia a dia. Seja você na hora de tomar uma decisão de qual vai ser a sua profissão, seja uma decisão de qual vai ser ali o seu tempo dedicado às coisas do Senhor no seu devocional, seja você decidir de repente, não sei, um estudo novo você assumir, ou alguém você a contratar, uma empresa você contratar, seja o que for. As coisas ordinárias do nosso dia a dia também demonstram a nossa entrega ao Senhor, demonstram a nossa vida respondendo com esse sacrifício vivo. Isso em tudo que fazemos, com todas as decisões que tomamos na nossa vida, nós temos a oportunidade de expressar a nossa gratidão ao Senhor, vivendo dessa maneira com entrega completa. E quando a gente fala de entrega completa, é literalmente completa, não é parcial, não é pela metade, não é naquilo que me convém, não é naquilo que me é confortável, é completo. A palavra do Senhor diz, quando alguém questiona Jesus sobre qual que deve ser a maior preocupação, o mandamento mais importante: amarás o Senhor teu Deus, não só de qualquer jeito, mas de todo o coração, toda a alma, de toda a força e todo entendimento. A Bíblia não é maleável quando se trata de algo completo. A Bíblia não abre brecha, não abre margem para a gente achar que pode ser meio fiel a Deus, meio entregue a Deus. Até mesmo porque isso não existe. Não existe meia fidelidade a Deus. Assim como não existe meia fidelidade no seu casamento. Você acha que existe meia fidelidade? Eu sou meio fiel ao meu marido, meio fiel à minha esposa. Isso não existe. Assim como também não existe a nossa meia fidelidade a Deus. Não existe meia entrega a Deus. A entrega tem que ser completa, com todas as decisões da sua vida, baseadas naquilo que o Senhor espera de você, naquilo que o Senhor deseja de você. A gente tem que ter um cuidado muito grande e não se perder com a nossa rotina, que nos dá tanta liberdade de tomar decisões, ao nosso bel prazer, a nossa melhor interpretação. A gente tem que ter um cuidado muito grande para essa liberdade que temos não se tornar uma libertinagem que nos afasta da vontade de Deus. Essa entrega completa, esse sacrifício vivo, é algo que não acontece em um ato apenas. É uma rotina, é uma decisão diária em tudo que fazemos, em todos os nossos comportamentos. Temos tantos jovens nessa igreja, a igreja é cheia de jovens, lotada de jovens, adolescentes. E ou fase difícil de tomar decisão, ou fase difícil, onde você vê ali tantas oportunidades, tantas opções, como nós oramos aqui agora há pouco sobre o Enem, aqueles que vão fazer o Enem. Tem gente que vai fazer o Enem sem nem saber para que vai fazer. É o caso da maioria, inclusive, em muitos casos. Não sei para que eu vou fazer, nem sei qual faculdade que eu quero. É realmente uma fase desafiadora. Tomar decisões nesse início da vida adulta, no início da vida da juventude, é muito desafiador realmente.
Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor, nós vivemos essa entrega completa como sacrifício vivo ao Senhor, essas decisões começam a acontecer de forma muito mais natural. Não digo que fica mais fácil, talvez não, mas acontece de forma muito mais natural. Nossa entrega ao Senhor, nossa intimidade com o Senhor, nós começamos a entender aquilo que é da vontade dEle para nós e aquilo que não é. Mas a gente só consegue experimentar isso através dessa entrega completa. Primeira coisa que a gente precisa para uma transformação. E isso acontece com todos os outros exemplos que eu trouxe aqui na história. Esses homens que eu citei, Martin Luther King, Thomas Edison, como muitos outros, tiveram que se entregar por completo ao propósito que eles decidiram. Para sim, a partir disso, gerar uma transformação nas próprias vidas e no mundo, no final das contas. Talvez você não tenha a oportunidade de mudar o mundo inteiro com as suas decisões. Talvez você não tenha a oportunidade de transformar a história da humanidade com as suas decisões, com as suas escolhas, com os seus comportamentos, com os seus posicionamentos. Talvez não. Na verdade, é muito provável do que não. Não quero desanimar ninguém aqui, mas a maioria daqui não vai mudar o mundo inteiro sozinho. A maioria aqui não vai fazer parte de uma mudança extraordinária da história da humanidade. Isso é pouco, são para poucos. Realmente. Mas eu tenho certeza que para mudar a história da sua vida, se não tem alguém melhor para isso do que você, não existe, na verdade. A melhor pessoa para mudar a história da sua vida, a partir do encontro com o Senhor, é você. É você se posicionando, é você se entregando completamente a esse Deus que pode transformar a sua vida. Só assim a gente consegue experimentar de verdade a transformação que o Senhor espera das nossas vidas. Como eu citei aqui também, o próprio apóstolo Paulo foi exemplo disso. O apóstolo Paulo, assim que ele teve um encontro com Jesus, ele não fica meio fariseu, meio cristão, não. Ele decide viver integralmente para o Evangelho, deixando de ser um perseguidor de Cristo, para ser perseguido por causa de Cristo. Isso é exemplo de entrega completa. E é esse o exemplo que nós devemos nos inspirar. De pessoas, de homens que mudaram não só a própria vida, mas a humanidade. Nos inspiram a viver da mesma maneira. Mudando, transformando as nossas vidas através de uma entrega completa ao Senhor. E essa transformação é um chamado de Deus para todos. É um chamado de Deus para todos. A partir de uma entrega completa. Não tem como viver uma transformação sem uma entrega completa. É impossível. Porque a verdadeira mudança, na verdade, ela não acontece com o esforço humano. Mas ela sim acontece a partir de uma rendição ao Senhor. E essa é a entrega que a gente precisa ter. Essa é a resposta que nós damos ao Senhor, por toda a sua misericórdia e graça. E aí sim nós somos transformados. Às vezes a gente tem a tendência de querer alcançar as mudanças na nossa vida com as forças do nosso braço. Mas não funciona bem assim. Às vezes a gente pode tentar se dedicar demais, com o seu tempo, com os seus talentos, com os seus dons. Pode dedicar a sua força, a sua energia, gastar seu suor para viver uma transformação. Sendo que o que é necessário é uma ação de rendição, de entrega completa ao Senhor. A partir dessa entrega, acontece a transformação. Amém? Além de viver essa entrega completa, como nos disse aqui na própria palavra, para ser transformado realmente no Senhor, a partir de uma inconformação, nós precisamos deixar a verdade reinar. Deixar a verdade reinar. Quando a gente traz aqui no texto, no versículo 2, quando diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Quando fala isso aqui, o que o texto está querendo dizer é para nós não nos conformarmos, não aceitarmos as verdades, em muitas aspas, que o mundo prega, que o mundo tenta enfiar a goela abaixo para toda a humanidade. A gente não pode, de maneira alguma, não deve, em momento nenhum, aceitar as falsas verdades que o mundo tenta nos ensinar, que o mundo prega para nós.
Porque diferente do que muitos falam, diferente do que a filosofia diz, diferente do que o mundo prega em muitas ocasiões, a verdade não é nada relativa. Não existe meia verdade, verdade para uns, verdade para outros. Isso não existe. Não existe meia verdade. Não existe verdade relativa. A verdade, ela é uma só. E inclusive a verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Jesus. Jesus fala na sua palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. Só existe uma fonte de verdade, que é o nosso Senhor. Não existe outro lugar para se encontrar a verdade se não for em Jesus. E a gente precisa deixar essa verdade reinar sobre a nossa vida. O mundo tenta pregar a sua própria verdade, que a gente entende, então, se só existe uma verdade, aquilo que o mundo prega, diferente da verdade, é uma clara mentira. O mundo tenta enfiar a goela abaixo a mentira, como se fosse algo real. Então a gente precisa ter muita sabedoria para deixar a verdade do Senhor reinar sobre as nossas vidas. Aqui no texto nos mostra justamente isso: não nos deixar nos conformar, não nos deixar se moldar com as coisas que o mundo ensina, com as coisas que o mundo prega, com as falsas verdades que o mundo tenta nos colocar. E hoje, quanto mais o tempo passa, quanto mais o mundo está aí, com acesso às informações, com a globalização, a tecnologia e tudo mais, cada vez fica mais difícil a gente entender o que é verdade e o que não é. Esse negócio de inteligência artificial, meu Deus do céu, que doideira que é. Você começa a ver um vídeo, meu Instagram é cheio de meme, tem que confessar. Aí do nada tem ali um bicho bravo aparecendo no vídeo, aí daqui a pouco é um cachorro dançando. Mano, será que é verdade isso? Aqueles old school, né? Fica, a galera mais das antigas fica: será que é verdade isso? Olha o celular assim: rapaz, verdade isso? Fake news, hein? Aí manda pro filho, manda pro sobrinho, fala: rapaz, é verdade isso? É fake news? A gente sabe que tudo hoje, inteligência artificial tem a capacidade de inventar aí um monte de meme, um monte de brincadeira sendo feita, inclusive muita mentira acontecendo também por causa disso. Gente usando disso para roubar dinheiro dos outros, para fazer um monte de golpe aí nos outros também. Então, é muito difícil a gente entender o que é verdade e o que não é no nosso mundo hoje. Com tudo que está acontecendo, com a geração do fake news, a gente nunca sabe o que é de verdade, o que não é. Quando vê uma notícia nas redes sociais, você tem que pesquisar em pelo menos umas 3, 4 fontes diferentes para saber se aquele negócio é de verdade mesmo ou não é. De vez em quando aparece morte do presidente, tal, morte de fulano. Aí você tem que averiguar se aquele negócio é de verdade ou não é. E é assim que funciona o nosso mundo. Eu estou falando aqui, citando exemplos muito bobos, de coisas de redes sociais, de meme, de palhaçada. Mas quando se trata de algo mais sério, sobre a verdade do que é realmente ideal, daquilo que realmente é correto aos olhos do Senhor, o mundo tenta nos pregar mentiras também. O mundo tenta nos pregar as mentiras, dizendo que tá tudo bem você pecar aqui, pecar ali. Tá tudo bem você mentir de vez em quando. Se te faz bem, que mal tem. Se te faz feliz, está tudo bem. O importante é você ficar feliz. O importante é você ser feliz. Essa é uma das maiores mentiras que a história já ouviu. O importante é ser feliz. Baita de uma mentira. E é o que o mundo prega. É o que o mundo fala. Você é aquilo que você sente. Eu sinto esse tipo de atração, logo sou isso. Me identifico agora com uma bandeira diferente. Me identifico agora com um gênero diferente, de um jeito diferente, só por aquilo que eu sinto. Mais uma mentira que o mundo prega na nossa geração. Você não é o que você sente. Você é aquilo que Deus te fez. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Independente do seu nível de interesse ou de desejo, isso não vai mudar. Eu não estou falando exclusivamente dessa toda ideologia de gênero, nem nada disso, exclusivamente. Se aplica, mas não só isso. O mundo tenta nos pregar que a verdade tem lados diferentes. O mundo tenta nos pregar que a verdade é aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo. Mas a verdade é a palavra do Senhor. A verdade
é o nosso Jesus. Mais uma vez, quando Jesus está conversando com o Pai, em uma ocasião, que a gente, em João capítulo 17, quando a gente conhece como a oração sacerdotal de Jesus, Jesus está orando por nós, intercedendo por nós na palavra, e ele diz ao Pai, né, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A verdade é uma só. Quando nós deixamos de viver essa verdade, deixamos qualquer coisa assumir o lugar dessa verdade nas nossas vidas, não tem como a gente viver nada diferente da mentira. Quando a gente não deixa a verdade reinar sobre as nossas vidas, é a mentira que está reinando, porque não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você deixa a verdade reinar sobre a sua vida, ou é a mentira que reina. Jesus fala, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Não existe. Muitos, na tentativa de ser aceito por todos, de ser aceito em todos os ambientes que vai, tenta viver essa meia verdade, essa meia entrega, mas não tem como, é impossível. Porque ou é por inteiro, ou você deixa a verdade reinar, ou não é a verdade. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como dois senhores se assentarem no mesmo trono. É impossível. Então, tomando a decisão correta de deixar a verdade reinar sobre as nossas vidas, que essa verdade nós podemos nomear como o próprio Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas, Ele reinando sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas decisões, aí sim nós somos libertos da mentira, nós somos salvos desse mundo, salvos dessa mentira, e aí sim nós somos transformados e inconformados com as mentiras que o mundo prega para nós. Esse deve ser o nosso posicionamento para viver uma transformação no Senhor, nos entregar por completo, nos também deixar a verdade reinar sobre a nossa vida. E além disso, para darmos continuidade, além de nos entregar de forma integral, de forma completa, plena ao Senhor, e deixar também a verdade reinar sobre a nossa vida também por completo, pela nossa mente, nossa alma, nosso coração, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos. Além disso, também devemos buscar a vontade de Deus. Essa tentativa de muitos buscarem o meio termo só fogem cada vez mais da vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, a que sejamos um com Cristo, um com o Filho, um com o Pai e um como igreja. Essa é a vontade do Senhor para nós. E a palavra vai dizer aqui, também no versículo 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa busca pela vontade de Deus de forma clara para as nossas vidas deve ser uma busca incessante, uma busca também diária. E mais uma vez é um desafio. Não é fácil a gente toda vez entender ali qual que é a vontade de Deus para aquela ocasião. Nem sempre é tão fácil. Em alguns momentos é claro, é evidente o que é de Deus e o que não é. Muito claro. Um ambiente de promiscuidade, um ambiente de santidade. É fácil decidir quando está tudo claro. É fácil decidir quando está tudo explícito. Mas nem sempre vai estar. Nem sempre vai ser tão claro assim. Nem sempre. Estava conversando aqui antes, calhou muito bem a conversa com tudo que eu estou falando aqui hoje, sobre essa questão de repente tomar uma decisão de uma nova porta de emprego, uma nova oportunidade de emprego. Como saber se é da vontade de Deus? Como? Eu acho que só esse questionamento já é algo muito válido. Só esse questionamento já mostra que você está num bom caminho, querendo experimentar aquilo que é de Deus para a sua vida. Você não está se preocupando somente com aquilo que é melhor para o seu bolso, você não está se preocupando somente com aquilo que é melhor para você, para o seu momento de vida, mas está se preocupando com aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida. Talvez não seja a melhor opção aos olhos do mundo, talvez não seja a melhor opção aos olhos da sua família, do seu contexto de vida, mas
sendo a melhor opção na vontade de Deus para você, eu tenho certeza que tudo isso perde o valor. O olhar das pessoas, as críticas, perdem o impacto quando a gente sabe que está correndo atrás e buscando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A palavra perfeição é uma das coisas que me chama muita atenção também, porque a mente humana é incapaz de ter a plenitude do que essa palavra quer dizer. O que é perfeição para a gente? O que é perfeição? A gente não consegue entender, não existe nada aos olhos humanos que possa se dizer ali como algo perfeito. Nós só conhecemos aquilo que é caído. Nós só temos o conhecimento daquilo que aconteceu após o pecado. Nós não tivemos o privilégio de presenciar a perfeição da criação antes da queda. Então tudo que nós vemos, somos e sentimos é imperfeito. Então quando a gente pensa em buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a gente não consegue ter dimensão do que isso significa. Não tem como a gente ter dimensão disso. Eu acredito que a gente só vai ter dimensão disso realmente na eternidade, porque a própria eternidade vai ser a explicação da perfeição. Está na presença de Deus eternamente. Isso claramente é a definição de perfeição. Hoje não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais nada impuro, nada mais imundo. Só haverá perfeição eternamente. Essa é a nossa esperança, inclusive. Amém? Então a nossa busca pela vontade de Deus é algo que sempre vai nos desafiar a orar ao Senhor por discernimento, orar ao Senhor por saber o que fazer, sobre qual decisão tomar, e é um desafio para toda a vida, para toda a vida. E essa busca tem que ser realmente incansável, porque quando a gente toma uma decisão, entende que é da vontade de Deus, segue nessa decisão, talvez em algum momento algumas coisas mudem, o cenário mude, o nosso Deus não muda, mas a vida no cotidiano nos traz oportunidades novas, nos dá coisas novas para viver, decisões novas a serem tomadas. Então cabe a nós continuar numa constante busca da vontade de Deus. Tem tantas pessoas que se perdem, às vezes quando estão em busca de uma decisão, em busca de uma conquista na vida, e ficam correndo atrás disso, orando a Deus para viver isso, e quando vivem, esquecem de Deus, esquecem do Deus que proveu, esquecem do Deus que abençoou, esquecem do Deus que abriu a porta. Talvez não tenha sido essa a vontade de Deus. Claramente, se esquecer do Senhor não é a vontade de Deus. Então, buscar a vontade de Deus como prioridade, como a própria palavra do Senhor Deus vai dizer, buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca a vontade de Deus como prioridade, o resto acontece naturalmente. O resto acaba sendo consequência, inclusive a própria transformação das nossas vidas. A nossa vida é transformada quando a gente busca o Senhor. A nossa vida é transformada quando a gente busca realmente de todo o coração a vontade de Deus. E mais uma vez, talvez a vontade de Deus não seja agradável aos seus olhos de início. Talvez não. Talvez não seja aparentemente a melhor opção. Mas vivendo, passando a viver e experimentar a vontade de Deus, aí sim nós experimentamos aquilo que é agradável, aquilo que é bom e que é perfeito no Senhor. E só dessa maneira a gente vive uma transformação real, uma transformação plena, completa das nossas vidas. Eu quis ser bem breve, não vou me alongar muito mais. Eu já queria convidar vocês a ficar de pé. Não se dispersem quando estiver levantando, não se distraia, não converse com ninguém. A verdadeira transformação das nossas vidas
ela vem através de uma entrega completa ao Senhor. Essa completa entrega gera em nós transformação, gera em nós uma nova mente, uma nova mentalidade. Essa entrega completa faz com que a gente coloque o Senhor no lugar que Ele deve estar, que é governando as nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas. E dessa maneira nós dizemos realmente não para as mentiras do mundo, abandonamos aquilo que o mundo prega para viver aquilo que o Deus que nós cremos diz para nós e sobre nós. E é buscando esse Deus, buscando a vontade dEle, que nós experimentamos tudo isso. Queria te convidar a fechar os seus olhos, no seu lugar. E que antes mesmo de eu começar a orar, que você venha refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que você precisa mudar, o que você precisa experimentar, a transformação na sua vida. A Bíblia diz: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Então avalie a sua própria vida agora, avalie o seu coração, avalie as suas decisões, avalie o lugar que você se encontra nesse momento de vida. Enquanto você vai se avaliando, identifique o que você precisa se posicionar com essa inconformação. Porque é a partir dessa inconformação que tudo vai acontecer aqui. Você não vai ser capaz de se entregar completamente ao Senhor se você não identificar, se você não reconhecer que precisa, se você não se conformar com a situação que você se encontra hoje. Você não vai colocar a verdade absoluta governando a sua vida se você não se conformar com a mentira que você está vivendo. Você nunca vai buscar a vontade de Deus sem antes se conformar por estar buscando simplesmente a sua própria vontade. Então ore ao Senhor nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor nesse momento, na sua oração. Fique de olhos fechados, não olhe para ninguém nesse momento, não olhe para mim. Não sou eu que vou transformar a sua vida. Só Deus pode transformar a sua vida. Isso se você se entregar a Ele. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, nessa noite. Agradecido, Senhor, pela Tua palavra. Agradecido, Jesus, porque o Senhor fez o que era necessário para que hoje nós pudéssemos, Senhor, ser salvos. Para que hoje pudéssemos, Senhor, ter acesso ao Senhor, ter acesso ao Pai, ter acesso à palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor deu o primeiro passo em direção a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor fez o que era preciso. Agora, Senhor, eu te peço e dê a todos nós sabedoria, Pai, ousadia, autoridade, para também darmos um passo em direção ao Senhor, um passo em direção à Tua vontade. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê discernimento. Gera, Senhor, em nós inconformação com a nossa situação atual, inconformação com o lugar onde nos encontramos.
Nós queremos, Senhor, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. E entendemos que para isso precisamos nos entregar completamente. Nos ajude a isso, Senhor, nos ajude a dar esse passo. Queria convidar todos ainda de olhos fechados, colocar suas mãos nos seus corações. Coloque sua mão no seu coração. E eu queria te convidar a repetir uma oração comigo. Mas que você repita com entendimento, de maneira intencional. Todas as palavras que eu disser, repita de maneira intencional. Só se realmente você acreditar nelas. Então, ainda com seus olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra. E nessa noite, eu decido entregar a minha vida completamente ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas más decisões, e eu decido colocar a verdade para reinar sobre a minha vida. Eu decido, de hoje em diante, abandonar o pecado e buscar a vontade do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.